capítulo 1, versículo 9, diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra a respeito da história de Ana. Eu sei que é uma história conhecida de todos nós. Por certo, você já ouviu algumas pregações. Eu creio que eu tenha pregado sobre Ana, pelo menos nesses últimos, eu creio que nesses últimos 20 anos devo ter pregado umas 2 vezes, pelo menos, sobre Ana. Mas eu gosto muito da história dessa mulher. Ana, é interessante que Ana surge de uma forma muito repentina na Bíblia. Quando você começa a ler as Escrituras, você percebe que ela surge de repente no contexto, no cenário, né, bíblico. E da mesma forma como Ana surge, como Ana aparece em cena, ela some também. Ela entra em cena e da mesma forma, tão rápido como ela entra em cena, ela desaparece. Ela desaparece, ela sai de cena. Mas antes de sair de cena, antes de perdermos o cenário dos movimentos de Ana, ela deixa algo poderoso ali na sua terra, naquela geração, alguém que iria transformar realidades, cultura, alguém que iria se tornar um ícone, um homem de fé, um profeta de Deus, provavelmente um dos nomes mais importantes da antiga aliança, o seu filho, Samuel, um dos homens mais proeminentes, mais importantes do Velho Testamento. E é sobre esse legado que Ana deixou que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, porque eu acredito que Ana deixou um legado tão poderoso, né, para a sua geração e de forma assim atemporal para as próximas e próximas gerações, e chegou até nós. Essa herança de Ana caiu no nosso colo. É algo poderoso que veio para abençoar as nossas vidas, queridos. Eu acredito que Ana abriu caminhos poderosos nos seus dias. Diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor nos ensina que Ana, ela vivia dentro de um contexto, numa família, né? E Eucana era o seu esposo. Só que Eucana tinha 2 mulheres, né? Penina e Ana. Diga comigo, Penina e Ana. Embora o seu marido Eucana tivesse uma afeição, não, o coração de Penina, seu esposo, era um coração inclinado em seu favor. Ele tinha uma afeição diferenciada em relação a Ana e não tinha em relação a Penina. Porém, né, Deus diz na sua santa palavra que Penina, ela tinha filhos e Ana era uma mulher estéril, ela não tinha filhos. E essa mulher, essa outra mulher com quem ela dividia o amor do seu esposo, ela vivia assim disputando, né, o seu esposo, e assim de alguma forma ela atormentava a Ana, por conta do privilégio que ela carregava. Ela era mãe de filhos e Ana era estéril. Agora, queridos, imagina você num contexto, lógico, é difícil pensar, né? Entrar nessa realidade de Ana. Ela está convivendo ali na mesma casa, não, tem o seu esposo, 2 mulheres, agora apenas uma tinha filhos. Imagina você está na sala e de repente os guris, o texto não, pelo menos nesse começo não vai falar aqui, mas pensa nos meninos, né, pulando
sofá da casa, fazendo aquela bagunça, disputando, né, corrida de carrinho dentro da sala. Eram filhos de quem? Filhos de quem? Penina. Ana podia falar alguma coisa? Podia falar nada. Podia falar nada, podia se incomodar com o barulho dos meninos. Se os guris fizeram algum xixo, né, fizeram um xixo lá em algum canto da sala, na cozinha, Ana podia falar alguma coisa? Não podia falar nada, né? Era filho de Penina. Queridos, todo esse incômodo era suportado por Ana. Ela tinha essa amargura de alma por conta das disputas que acontecia, só que ela não tinha voz, ela não tinha expressão, ela não podia falar absolutamente nada. Ela carregava aquele peso, né, de ser estéril, de não ter filhos. E o amor, ainda que o amor do seu marido, né, fosse assim um amor manifesto, e o esposo dizia: Ana, por que você está triste, tão amargurado? Eu não te amo de forma suficiente. E ela se calava com aquilo. Por quê? Porque era alguma coisa, era um peso que ela carregava para ela própria, né? Ela carregava sozinha aquilo ali. E eu acredito que esse peso, né, essa amargura que ela trazia, queridos, ele foi bem direcionado. Tem gente que conduz amarguras, tem gente que conduz algumas situações, alguns desconfortos na vida e não consegue conduzir bem, não consegue lidar bem com essas situações, com as desventuras, os desencontros, os desajustes. E abrem caminhos alternativos e vão para lugares estranhos. A palavra do Senhor nos diz, né, conta-nos que Ana, ela carregava essa amargura de alma, mas ela foi para onde com essa amargura de alma, queridos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, era o sacerdote, né, o líder religioso da época, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou, diga comigo, orou ao Senhor. Queridos, essa mulher, ela trazia todas as condições, todos os requisitos para viver numa disputa, para eternizar uma disputa com a sua rival, com Penina ali dentro de casa para o resto da vida, sim ou não? Alguém acredita que não? Ela trazia todas as informações, todos os ingredientes para viver a sua vida, né, disputando aquela coisa de Penina. Falou: olha, está vendo essa gurizada? Está vendo essa gurizada correndo aí no quintal, jogando bola? Todos meus, eu que gerei. Ela poderia, quem sabe, com uma outra moeda, tentar disputar ou amenizar aquela situação, dizer: mas porém o coração de Eucana, o coração dele é inteiramente meu. Sabe, gente, quando nós não temos um caminho aberto em oração, quando nós não fazemos um caminho aberto em oração, quando os nossos caminhos estão fechados, nós temos tantas coisas para disputar, para jogar na cara das pessoas, né, para rivalizar com as demais pessoas, para entrar em disputa com as demais pessoas. Podemos perder aqui, mas nós compensamos com isso aqui. Quando nós não temos um caminho aberto em oração, queridos, dificilmente nós vamos ao Senhor, porque nós não acreditamos que vamos ter algum resultado. Ana podia viver a sua vida amargurando, né? Vivendo com aquele peso de amargura e amargurando as demais pessoas, compartilhando a sua amargura com as demais pessoas. E quando nós compartilhamos o peso que nós carregamos com as pessoas que não têm a condição de mudar a nossa história, o que é que nós fazemos com elas? Nós semeamos igualmente aquilo que nós carregamos. Se eu carrego amargura, eu vou compartilhar com alguém e eu vou semear na vida dessa pessoa o quê? Amargura.
Eu não tenho como carregar amargura e semear esperança, eu não tenho como carregar amargura e semear alegria, não tem, queridos. Nós podemos fazer um esforço enorme, mas se eu não levar isso e entregar na presença daquele que pode mudar a nossa história, a nossa condição, sempre que eu abrir a minha boca, compartilhar alguma coisa, eu vou estar lançando as sementes, né, do bornal, daquilo que eu carrego no meu bornal, das sementes que eu trago comigo. Se é desajuste, eu vou semear desajuste. Se alguma situação mal resolvida, eu vou semear situações mal resolvidas. Eu preciso abrir um caminho na presença do Senhor, um caminho de oração na presença do Senhor. Ana faz parte do legado de Ana, queridos. Ana, ela está ensinando a você e a mim, a igreja do século 21, que embora algumas situações sejam assim desajustadas, embora você e eu possamos conviver com situações que muitas vezes demoramos a compreender o que está acontecendo, eu não preciso compartilhar isso aí com quem não consegue resolver, sem antes ir para a presença do Senhor e abrir o meu coração. Senhor, está diante do Senhor, eu estou abrindo. E quando eu falo abrir, não quer dizer esse caminho não existe, não quer dizer esse caminho nunca existiu. Às vezes você já visitou, às vezes você fez uma trilha, mas quando eu digo nós precisamos abrir, eu estou dizendo nós precisamos ter boas referências nesse caminho, para que a gente não o perca de vista. Sabe aquele negócio, um dia eu tive uma vida de oração. Eu já conheci e converso com tanta gente que fala assim: pastor, um dia o senhor não faz ideia, né? Eu fazia campanhas, né? Eu ia para a presença do Senhor, né? Eu me derramava em oração, no clamor. Pastor, eu me sinto tão fraquinho, pastor, eu me sinto tão desmotivado, pastor, eu perdi a alegria, eu não encontro gente, nós precisamos sim ter motivação para ir para o caminho da oração na presença do Senhor? Não. Eu preciso sentir algum arrepio para ir para a presença do Senhor? Não. Eu preciso ver anjos do Senhor a caminho do meu lugar da oração para ir para o lugar da oração? Não. Não. Estou casado há 30 anos. Estou arredondando, né? E nesses 30 anos, quantas coisas minha esposa e eu temos vivenciado. Crescemos, nosso amor cresceu, mudou muita coisa, mudou. O amor amadureceu. Como amadureceu? Meu Deus! Os sentimentos, aquilo que eu sentia pela minha esposa é diferente dos sentimentos que eu tinha quando a conheci. Lógico, com certeza, ali tinha muita coisa daquela paixão, né, daquela coisa assim desenfreada, de olhar e você não vê a hora, né, de poder estar, de encontrar a namorada, a noiva, e saber que faltavam poucos dias para o casamento, para o matrimônio. 30 anos depois, meu Deus, eu continuo olhando para ela com a mesma, não, aumentou porque tem peso, tem cumplicidade, tem história. Nós estamos construindo uma história juntos, um caminho de amor, né, de compaixão, de companheirismo, de fidelidade, de troca, de crescimento, foram estabelecidos. Quando nós olhamos para isso aqui, queridos, eu recordo, isso é um memorial de algo, de um compromisso, de um juramento de fidelidade, de amor, de crescimento, de que nós estaríamos juntos até que a morte nos separasse. E quando eu olho para isso aqui, eu digo, esse caminho de aliança foi estabelecido e foi aberto, em nenhum momento foi fechado. Ele está muito bem sedimentado, fundamentado, tem bases sólidas para isso.
O que Ana fez foi, ela tinha um caminho, mas ela havia sedimentado esse caminho de oração, para que ela não perdesse a referência, para que ela não fosse desviada por conta da amargura para qualquer lugar. Não! Ela tinha um caminho aberto e ela foi para a presença do Senhor. Senhor, eu tenho essa situação. Senhor, está difícil, está complicado. A situação dentro de casa está difícil. Por quê? Porque Penina, oh Deus eterno, dá um jeito ali. Se fosse uma amargura carnal, eu creio que Ana teria feito aquela oração tipo: Senhor, não tenho nenhum raiozinho sobrando aí não. Cabeça dela, um daqueles raios assim, amargura carnal. Daqui a pouquinho eu creio que eu vou falar sobre isso. Não foi nem esse o tipo de oração que Ana fez. Amém, queridos? Diga comigo assim: o caminho para conduzir os desajustes do caminho é o trono do Pai, é a presença do Pai, não são as mídias sociais. Compreende isso? Se tem alguma coisa que está desajustada, por favor, não vá para a mídia social, não vá para as mídias sociais, né? E diz assim, né? Gente, hoje eu estou só o pó da bagaceira, minha alma está estrupiada, né? Eu estou arrebentado, desistindo da vida, ninguém me compreende. Meu Deus do céu, queridos, isso é para quem não tem um caminho aberto em oração. Quando eu tenho um caminho aberto para a oração, eu vou para a presença do Senhor, eu me derramo na presença do Senhor, ainda que a minha alma esteja amargurada, né? Ainda que a minha alma esteja assim, encolhida de tanta dor, mas eu chego na presença do Senhor e eu levo aquela dor, eu levo aquela situação, eu falo: Senhor, muda, Senhor, por favor, faz alguma coisa. Senhor, está difícil carregar, suportar esse negócio. Amém, queridos? Compreendem essa palavra, amém? Precisamos abrir esse caminho de oração. Ana, diz o texto, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Uma segunda, eu creio, um segundo caminho que Ana abriu ou estabeleceu foi o caminho da profundidade. Diga comigo, foi o caminho da profundidade. Ana não encontrou apenas o caminho da oração, mas o caminho da profundidade também. A amargura de Ana era tão grande que ela chorou, e diz o texto que ela chorou de que forma? De que forma que Ana chorou, queridos? Superficialmente, foi isso? Derramou 2 lágrimas na presença do Senhor e falou: Senhor, eu estou derramando 2 lágrimas, que o anjo venha recolher essas 2 lágrimas como memorial da amargura de alma que eu estou carregando. Como foi que Ana chorou? Abundantemente, ela buscava o Senhor. De que forma? De forma profunda, amém, queridos? De que forma que Ana buscava o Senhor? De forma profunda. Ela entrou na presença do Senhor e ela se derramou intensamente, intensamente. Ela foi com tudo na presença do Senhor. Queridos, nós precisamos abrir o caminho da intensidade na presença do Senhor. Nós precisamos, assim, aprender o que é ser intenso na presença do Senhor, né? É você ir com tudo mesmo, falar: Senhor, não é esse negócio, né? Senhor, eu tô assim com uma dorzinha, né? É uma dorzinha de leve. Se o Senhor tiver aí um metiolate, um mercúrio espiritual, um band-aid para passar nessa dor. Não, queridos. Às vezes a dor é agonizante, às vezes é uma dor que a gente não suporta mesmo. É o momento de você chorar, né? É o momento de você espernear, pular, é o momento de você abrir o teu coração. É interessante que as pessoas conseguem fazer isso, extravasar a sua dor de forma intensa umas com as outras.
estouram, explodem, às vezes no ambiente de trabalho. Às vezes no ambiente de trabalho, sabe aquela coisa assim? Às vezes no trânsito. Por que as pessoas estouram, explodem, né, ficam enfurecidas no trânsito e fazem cada atrocidade? Por quê? Porque elas carregam situações, elas não têm um caminho de oração, elas não se tornam na presença do Senhor, elas não são derramadas de forma profunda, elas não se derramam ali, e elas vão se derramar onde, amados? E aonde que elas vão extravasar o profundo delas? A forma intensa de ser, aonde? No trânsito. Às vezes o marido, né? Alguns maridos, alguns ogros com as esposas, não é verdade? Às vezes o cara, ele assim se torna um ogrão, um troço esquisito, e ele vai para cima da esposa de forma grosseira, rude, né? E o cara grita, e o cara esperneia, né? Ainda que esse cara que esperneia dentro de casa com a esposa, às vezes no ambiente de trabalho ele fica uma moça, uma menina, né? Assim, afina até a voz, mas parte para cima da esposa. Estão entendendo? Nós precisamos aprender a nos tornar profundos, intensos, rasgados, né, na presença do Senhor. Orarmos, né? A nossa oração precisa ser assim, a nossa adoração precisa ser assim, né? Às vezes eu fico olhando alguns momentos de adoração e falo, Deus eterno, está faltando profundidade nisso. Nós não podemos adorar no sentido de, né? Que bom adorar o Senhor, é tão bom, né? É tão bom adorar o Senhor, aleluia. Hoje eu vou fazer algo bem extravagante na presença do Senhor. Vou levantar a metade das minhas mãos, né? Meia altura. Cansei. Queridos, nós precisamos ser profundos na presença da presença do Senhor, né? Eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Miriam dançando, né? Miriam dançando, quando ela viu o milagre do Senhor rompendo ali, né? Ela tomou a frente das mulheres e ela conduziu as mulheres com os tamborins dançando, se alegrando na presença. Isso é um referencial, precisa se tornar um referencial de Deus para a nossa profundidade, para as nossas entregas, queridos. Amém, amados? Amém, amados? Isso, eu tenho provocado vocês, dito, gente, versão 2024, o que é isso? Eu estou provocando vocês para dizer, a nossa entrega tem que ser profunda, amém? Você está ouvindo a palavra do Senhor, e se você não entrar nesse lugar onde o Senhor está semeando a palavra, você não vai colher. Quantos querem colher? Amém? Que bom que vocês levantaram a mão, porque às vezes a gente fala assim, quantos querem colher, né? O pessoal fica, será que eu respondo? Pastor, todo domingo o pastor pergunta, né? Se a gente quer colher, se alguma tem que levantar a mão, bater palma. Queridos, eu estou chamando vocês para esse lugar da intensidade. Ana, quando orou ao Senhor, ela encontrou o caminho da oração, né? Ela estabeleceu as bases da oração e ela se derramou, diga comigo, se derramou profundamente. Amém? Eu quero terminar essa palavra, né? Há uma promessa de Deus para todos os que o buscam dessa forma, para todos os que o buscam dessa forma profunda, intensa, né? A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis. Quando? De novo, buscar-me-eis e me achareis. Diga comigo, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando? Quando tiver com vontade. Quando tiver com vontade, pastor, quando eu tiver com vontade, porque tem dia, gente, né? Tem dia que a gente vem para o culto, é domingo à noite, uma semana intensa, puxada, cansada, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente fica sem vontade. Então quando eu tiver vontade, é nesse dia,
Diga comigo, não. Com vontade, sem vontade, sentindo, não sentindo. Amém? Quando eu colocar todo o meu coração. Queridos, adoração, busca, sem a entrega integral, né? Sem aquela devoção, sem o derramar de forma intencional, né? Inteira, né? Íntegra, né? Não tem como encontrar o Senhor. Às vezes nós queremos até encontrar o Senhor, às vezes nós queremos que Ele entre na nossa demanda, na nossa peleja, na nossa causa, mas a gente dá tão pouco, a gente entrega tão pouco e espera tudo de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Amém? Amém. Eu quero terminar essa palavra olhando para algo tão lindo, que eu acho tão poderoso, que Ana fez. Ela abriu um caminho, diga comigo, ela abriu um caminho de oração. Ela abriu um caminho para o profundo. Mas ela fez algo tão poderoso. Ana era estéril. A palavra do Senhor diz que Ana era estéril. Penina, sabe Penina? A outra mulher, a rival, que estava dentro da casa, que disputava o coração do seu marido, ela tinha filhos. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Penina tinha filhos, Ana não. Ana carregava um peso, uma amargura tremenda na alma. E Ana foi para a presença do Senhor, ela tinha um caminho aberto, ela sabia, né? Ana sabia que se ela fosse para o WhatsApp, se ela fosse para o Instagram, né? Para o Face, se ela fosse para o Twitter, se ela fosse para qualquer lugar, né? Que a internet nos proporciona, e dissesse assim, né? A vida foi ingrata comigo, Deus foi ingrato, né? As pessoas não compreendem a minha dor, né? A amargura de ser uma pessoa estéril, de estar sendo espizinhada dentro da própria casa. Ana teria perdido o melhor de Deus para a vida dela. Mas Ana tinha um caminho estabelecido, aberto em oração. E Ana vai e ela se derrama de forma intencional, intensa e profunda. O que Ana pediria? Com certeza Ana não pediria: Senhor, que caia um raio sobre a cabeça dessa mulher que tanto me incomoda. Senhor, se não tiver um raio, uma promoção para ela, leva, Senhor, essa santa criatura. Ela tinha uma questão para levar diante do Senhor, ela precisava de um filho. Ana queria um filho, e ela foi para a presença do Senhor, se derramou na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, eu não quero caminhar, permanecer estéril, me dá um filho, Senhor, a minha história não pode terminar em mim mesma, não, Senhor, a minha história precisa continuar, a minha história precisa ser reescrita de outras formas, através da minha descendência. Agora, sabe o que é interessante? Ana orou por um filho, mas ela chega diante do Senhor e ela diz o quê? Senhor, se tu me deres, se o Senhor me conceder um filho, esse filho será? Se o Senhor me der um filho, esse filho será? Será teu. Eu não vou retê-lo, eu não vou ficar com ele. Senhor, a minha situação, aquilo que me amarga, aquilo que me pesa o coração, que me dói a alma, é isso. Mas se o Senhor reverter essa situação, se o Senhor mudar esse quadro, se o Senhor transformar essa história, se o Senhor me der um filho, eu te entrego, Senhor.
não vai ficar comigo, eu quero conduzir ao Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós perdemos muito de conseguirmos, de alcançarmos o favor de Deus. Sabe por quê? Porque nós preenchemos todo o cenário da bênção, nós somos o destinatário final de toda a nossa busca. Nada sai assim, nós não saímos do radar do favor de Deus. Se Deus vai fazer alguma coisa, Ele tem que fazer na nossa história, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Todo objeto da nossa oração é centrado em nós mesmos. Olha o que Ana fez. Ana disse: Senhor, eu carrego isso aqui, mas tem um detalhe: se o Senhor me der, eu nem quero para mim, fica para o Senhor, eu vou consagrá-lo todos os dias. Sabe o que Ana fez? Queridos, Ana, eu vejo uma sabedoria, uma graça, uma revelação de Deus tão profunda na vida dessa mulher. Sabe o que Ana fez? Imagina você recebendo hoje, uma oferta, uma grande oferta. Eu não sei o que seria na sua mente uma grande oferta. Eu não sei, de repente você fala assim, seria uma fazenda de 50 mil alqueires. Não sei, talvez para você, eu acho que alguns milhões de dólares. Eu não sei, realmente eu não sei o que seria para você um grande investimento, uma grande oferta. Mas o que eu fico pensando é o que você faria, onde você depositaria isso aí? Em que lugar do planeta você teria segurança para falar assim: eu tenho uma fazenda hoje de 20 mil alqueires? Qualquer lugar do mundo. Esses dias eu vi uma foto de uma grande mansão à beira-mar, no litoral, eu não lembro exatamente em que país, e eu vi o que está acontecendo. As ondas do mar estão assim, tirando toda a estrutura sob os fundamentos dessa construção. Tiveram que abandonar essa mansão, porque as ondas do mar estão invadindo. Eu fico pensando o que você faria, onde você investiria essa grande oferta, esse tesouro, isso que depositar em tuas mãos. Mas o que Ana fez? Ela foi esperta. Ela carregava uma dor na alma, ela queria a reversão, a transformação daquilo. Ela queria ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, um filho. E ela depositou aonde o filho, queridos? Aonde que ela depositou? Esse texto não fala sobre dízimo, não fala sobre oferta, mas ele fala sobre um princípio tremendo. Sabe qual é o grande problema que as pessoas têm em relação a dízimo e oferta? Elas temem que se entregar vai lhes fazer o quê? Vai lhes fazer falta. E quando elas acreditam que lhes faltará em algum momento, elas serão privadas de acessar algum bem, algum objeto, elas retêm e elas colocam então em bolsos puídos, onde o ladrão, onde a ferrugem, onde a corrupção, onde você não consegue reter. O que é que nós fazemos? Aquele que ama, teme o Senhor, o que ele faz? 10%, seu dízimo, a sua oferta, uma oferta missionária. Onde é que nós estamos colocando? Nas mãos daquele que criou todas as coisas, nas mãos daquele do eterno, que um dia vai chamá-lo, vai chamá-la, vai chamar-nos, vai atrair a sua igreja e falar: bendito, você foi fiel no pouco, sobre muito vou te colocar. Você amou a minha palavra, você zelou pela minha palavra, você decidiu entesourar nos lugares certos. Eis aqui
a retribuição ou aquilo que você entesourou. Queridos, não é dizer, nem estou dizendo, por favor, não diga que no céu, não estou dizendo que no céu tem um banco e nós estamos colocando as nossas moedas. Eu estou dizendo que nós receberemos, você e eu, as sementes da nossa justiça, do nosso temor e da nossa obediência. Já recebemos aqui em vida? Sim, muito mais receberemos na eternidade. O que Ana ensina, o princípio de Ana é: Senhor, se eu segurar comigo, eu vou perder. Qual é a segurança que eu tenho de ter um filho, uma filha comigo? Não, Senhor, está em tuas mãos. Em tuas mãos está seguro. Compreendem isso? Às vezes nós retemos e nós perdemos. Ana, ao invés de reter, vivia aquela vida miserável, retendo. Falou: Senhor, tuas mãos eu entrego e eu descanso. Quando ela sai do cenário, ela entende que ela deveria voltar os olhos para o Senhor. Deus mudou a história de Ana. A palavra do Senhor diz que Ana, de ano em ano, ela subia para adorar o Senhor. Samuel tinha sido entregue, agora estava sendo criado com Eli, o sacerdote. Ela fazia uma roupinha nova, né? De ano em ano, porque ela sabia, o guri estava crescendo. Ela precisava uma roupinha nova, maior, né? Para aquele menino que estava crescendo, sendo tratado e criado ali por Eli, o sacerdote. Era um menino que estava sendo criado para adorar. Um futuro sacerdote do Senhor se tornou um sacerdote, um profeta, né? Um profeta na sua terra, um juiz na sua terra. Amados, meu Deus reverte e muda a nossa história quando nós deixamos essas orações, né? Essa vida tão mesquinha de olhar para nós mesmos, de queremos reter, de segurar. Quando nós abrimos esse caminho, né, da generosidade, o caminho de olhar para outros, né, de pensar na história, no favor de outras pessoas, de pensar na história de tantas vidas que precisam ser alcançadas. Não é sobre a sua vida apenas, é sobre muitas e muitas famílias que estão próximas, que precisam ser tocadas. Então você sai de cena, às vezes você carrega uma situação que amarga a tua alma e você fala: meu Deus, como o mundo é cruel, porque eu estou carregando isso. Deus está esperando tão somente que você esqueça aquele problema, aquela unha encravada da sua alma, para levantar os olhos e falar: meu Deus, tem gente que padece, que caminha com tanto peso. Eu preciso ir em direção a essas pessoas. Lembro de Jó. A história de Jó foi uma história, meu Deus, marcada por tantas situações difíceis, complicadas. Eu fico imaginando se há alguém que poderia viver também com tanto peso de alma, né? Vivendo assim amargurado, pesado e amargurando a vida de tanta gente. É Jó. Mas diz a palavra do Senhor que o homem se manteve fiel. E quando Deus ordenou que Jó orasse pelos seus 3 amigos, foi naquele momento em que Jó esqueceu da sua dor, esqueceu das perdas, esqueceu das lamúrias, das lamentações, da condição que lhe era desfavorável, e pôde então se tornar um intercessor, um profeta em favor dos seus amigos. Que Deus se lembrou de Jó e reverteu a história daquele homem, dando em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Compreendem isso, queridos? Vamos colocar em pé. Eu quero terminar essa palavra nessa noite. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Viver o meu propósito significa desistir de ser um acumulador e olhar para outras realidades. É aí que eu encontro o meu próximo e me encontro. Quando desisto de me tornar o destinatário das minhas orações, dos meus investimentos e das minhas prioridades, as engrenagens começam a se mover e
os céus se abrem. Ana estava abrindo novos caminhos e um novo protocolo para aqueles que amam o Senhor. Um caminho de oração, um caminho de profundidade, de intensidade, um caminho de entrega ao Senhor. E um caminho, diga comigo, um caminho de compaixão. Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Você consegue levantar as suas mãos? Você consegue dar glória ao Senhor e levar a presença do Senhor nesse momento? Talvez você esteja retendo alguma situação, não sei. Talvez você esteja aprendendo algo. Talvez você esteja assim com medo de alguma situação, segurando alguma coisa que você deve entregar ao Senhor. Quem sabe suas finanças, quem sabe a sua saúde, quem sabe os projetos futuros, quem sabe os seus sonhos, quem sabe, talvez você esteja retendo isso, e Deus tem chamado você para uma caminhada de intimidade, de descanso nele. É possível que o Senhor tenha há tanto tempo dito isso a você. É possível que o teu caminho de oração seja um caminho assim, aquela trilha já quase imperceptível, um caminho quase fechado. Talvez você tenha perdido esse lugar da oração. Quem sabe essa noite não seja a noite onde o Senhor está dizendo: ei, filho, filha, está na hora de você restabelecer aquele caminho que um dia você conhecia, quando você entrava na minha presença, quando não era aquela coisa superficial, quando você não entrava apenas para dar graças pelo pão, pelo alimento, pela bênção que você recebeu, não, quando você tinha prazer, quando você tinha alegria, pela intimidade que nós construíamos juntos, quando você passava tempo orando, se derramando, adorando, levantava as mãos da minha presença. Talvez seja essa noite onde o Senhor está dizendo: é uma noite de você restabelecer esse caminho, o caminho da entrega, da oração, o caminho da profundidade, do derramar intenso. Talvez, quem sabe, seja a noite para você dizer: Senhor, eu tenho caminhado de forma tão estéril na minha geração. Há anos, Senhor, que a única preocupação de entrar na Tua presença, quando muito, sou eu, de ir para a Tua presença, mas há tanto tempo eu não gero um filho, eu não faço um discípulo, eu não compartilho o Evangelho, eu não prego o Evangelho para ninguém, eu não celebro nada na vida de ninguém, Senhor. Eu não tenho sequer uma verdade, uma promessa do Senhor para compartilhar com ninguém. Por isso o Evangelho que eu tenho vivido até hoje é um Evangelho de sobrevivência. Quem sabe essa seja a sua noite, a noite da entrega, a noite para você levantar as suas mãos mesmo e falar: Senhor, eu estou fazendo uma nova aliança contigo. Senhor, esse é uma noite, é um marco na minha vida. Senhor, essa noite é a noite onde eu estou me desafiando a esquecer das minhas dores, das coisas que eu carrego como amargura de alma, Senhor, para te dizer: eu consagro a minha vida, eu consagro o que sou, consagro aquilo que o Senhor tem me confiado. Meu Deus, eu quero entesourar na Tua presença, Senhor, porque eu sei que se há algum lugar onde ninguém vai botar a mão e tirar, onde eu não perderei, é quando está nas Tuas mãos, é quando eu confio, é quando eu entrego. E nessa noite eu quero entregar, Senhor. Eu quero entregar a minha família, a minha casa, a minha vida financeira, ó Deus, a minha profissão, as minhas finanças, o meu ministério. Meu Deus, é só o Senhor, é só o Senhor mesmo. Ó poderoso Deus, ó poderoso Deus, entra nessa causa, entra nessa causa. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos
estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Senhor, nós queremos te dar honra mesmo, glórias ao teu nome. Queremos exaltá-lo nessa noite. Ó Deus, dizer que te amamos, Senhor, e queremos conhecê-lo mais e mais e mais intimamente mais. Queremos ter essas manifestações de Ana, Senhor. Ó Deus, de nos derramarmos na presença do Senhor. Ó Deus, não de forma litúrgica. Ó Deus, não de forma protocolar. Senhor, nós queremos ter esse derramar. Ó Deus, sem as preocupações com aquilo que vão pensar a nosso respeito. Senhor Deus, sem nos preocuparmos com os julgamentos, com aquilo que falarão, pensarão a nosso respeito, senão aquilo que nós provocaremos no teu coração. Meu Deus, fomos chamados para isso, para provocar o teu coração, para permanecer na intimidade do Senhor e fazer toda a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos como igreja, como família, Senhor, como um povo que se chama pelo teu nome, a ter, Senhor Deus, esse derramar, ó Deus, a ter essa entrega, Senhor, a ter essa posição, essa postura diante do Senhor. Uma vida intensa, verdadeira, profunda, uma vida daqueles que te amam e que decidiram pelo Senhor. Nós te amamos, que o Senhor nos permita uma nova semana, ó Deus, uma nova semana assim, ó Deus, vivendo o novo, as novidades do Senhor, o frescor do teu Espírito, Senhor, batendo, tocando, ó Deus eterno, e nós queremos celebrar essa comunhão que temos contigo. Que a graça do Senhor, o amor do Deus eterno, ó Deus, as consolações do teu Espírito seja sobre a tua igreja, Senhor, sobre cada família nesse lugar, ó Deus, reunida e representada, Pai. Deus eterno, nos abençoe, nos fortaleça para essa nova semana, é o que te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.